E aí, pessoal, bom dia. Então, vamos seguir com a nossa segunda aula aqui, aula de nexo causal ou relação de causalidade. Só fazendo um breve resumo da primeira aula, que a gente viu o conceito de crime, que ele é um fato típico, ilícito e culpável. São essas três características que definem o crime. Que dentro do fato típico existe a conduta, o nexo causal, a própria tipicidade e o resultado. Na primeira aula a gente viu a conduta e as causas de exclusão da conduta. Agora na segunda aula a gente vai ver o nexo causal e as causas que estão dentro do nexo causal, né? Então, o que é o nexo causal? O nexo causal, ele é a ligação entre a conduta do agente e o resultado. Nada mais que isso. Ele é a ligação entre a conduta do agente e o resultado. Esse é o nexo causal. E quais são as espécies aí dentro do nexo causal? 1. Causas absolutamente independentes. 2. Causas relativamente independentes. As duas, elas podem vir a ser, né? Causas relativamente ou absolutamente independentes, pré-existente, concomitante e superveniente. A pré-existente, ela é uma causa que já existia, é uma causa pré-existente. Concomitante, ela surge no mesmo momento da conduta do agente. E a superveniente, ela vem depois. Então, eu vou dar uns exemplos nas duas espécies para ver se fica mais claro. A causa absolutamente independente pré-existente é o caso do agente, vai lá, dispara arma de fogo contra a vítima, acerta diversos tiros. Com o passar de alguns minutos, a vítima morre, mas depois fica constatado que essa vítima havia ingerido veneno com intenção suicida e veio morrer em decorrência desse veneno e não dos tiros. Então é uma causa pré-existente, absolutamente independente da ação do agente. Concomitante é um exemplo aí que vai aparecer milhões de vezes aí. Dois sujeitos estão lá discutindo embaixo da marquise de um prédio, quando o agente saca de uma faca para desferir facadas contra a vítima ali, praticar lesão corporal grave, gravíssima. Nesse mesmo momento aí, nesse exato momento, a marquise do prédio, que já deteriorado, cai sobre a vítima, causando ali a ela lesão corporal ou o que for, incidindo no mesmo momento da conduta do agente. E a superveniente, ela vem depois da conduta do agente. Como a gente pode usar de exemplo aí, o agente vai lá, não gosta da sogra, dá diversos tiros nela. Desculpa, fiz o exemplo errado aqui. O agente, ele não gosta da sogra, ele pega, envenena a comida da sogra, dá lá para ela comer, ela come essa comida com veneno, e com o passar de alguns minutos, um outro genro dessa sogra, cunhado desse agente, entra na casa, por também não gostar da sogra, desfere vários golpes de faca contra ela, levando ela à morte, ali no local. Se verificando, é claro, que a morte é em decorrência dessas facadas e não do veneno. Então ela é uma causa absolutamente independente que vem depois, né? Superveniente, ela vem depois da conduta do agente. E por si só, essas causas absolutamente independentes, ela já levaria ao resultado. Então por isso que tem essa quebra do nexo causal entre a conduta do agente e o resultado. Na segunda espécie, as causas relativamente independentes. Por que relativamente independentes? Porque é relativizado essa ligação entre a conduta e o resultado. Então ela pode ser pré-existente, concomitante e superveniente. Então as causas relativamente independentes, pré-existentes,
são as que existiam antes. Por exemplo, o agente vai lá, dá uma facada na pessoa, porém essa pessoa ela sofre de hemofilia e depois de um tempo ela começa a sofrer hemorragia e morre. Então, ela é uma característica, uma condição que a pessoa já tinha antes da conduta do agente. Porém, com a conduta do agente, ela se desencadeou. Se o agente não tivesse feito nada, não teria desencadeado essa condição que a pessoa já tinha. A concomitante, a gente pode usar como exemplo uma pessoa que é cardíaca e o agente vai lá, em período de vontade, né? Dá um susto nessa pessoa, essa pessoa tem um ataque cardíaco e morre. Essa é uma causa relativamente independente concomitante. E a superveniente é a que vem depois. A gente pode usar como exemplo aí da relativamente independente. O agente vai lá, desfere facada contra a pessoa vai para o hospital, chega lá no hospital internada, com o passar de alguns dias, esse hospital ele pega fogo e a pessoa acaba morrendo em decorrência desse incêndio que houve no hospital. Então ela é uma causa relativamente independente, superveniente, porque ela surgiu depois da conduta do agente. Então, só para deixar como observação, que se o agente vai lá, nesse caso, dá uma facada na pessoa, e mesmo que superveniente, com o passar do tempo, essa pessoa morra por infecção que ela adquiriu no hospital através dos buracos ali feito pela faca, o agente ele vai responder pelo 121, pelo homicídio. Por quê? Porque essa causa superveniente, ela veio em decorrência da facada que a pessoa tomou. Ela não é uma causa independente. Ela vem em decorrência da facada. Então ela veio a partir da ação do agente. Então, nesse caso, o agente ele vai responder pelo crime do 121 de homicídio. Beleza? E nas anteriores, ele vai responder por aquilo que ele deu causa, né? No caso da concomitante e da pré-existente. Nas causas absolutamente independentes, da mesma forma, o agente vai responder aquilo que lhe deu causa, tá bom? E então é isso, né, que a gente tinha para falar sobre o nexo causal. Vamos ver se tem algum outro detalhe aqui a respeito. Então é isso. Essa aula do nexo causal aqui ficou um pouquinho mais curta, um pouquinho menor, né? E é isso. Então, o nosso próximo tópico aí vai ser crimes omissivos e sua relevância causal. Beleza? Então, só para resumir, aula 1, aula 2 aqui, rapidinho. Aula 1, conceito de crime. Crime é fato típico, ilícito e culpável. Dentro do fato típico, a gente viu que existe conduta, nexo causal, a própria tipicidade e o resultado. Na aula 1, a gente viu a conduta e as suas espécies de exclusão, vamos assim dizer, exclusão da conduta. O que deixa de ser uma conduta do agente, né? Agora, na aula 2, a gente viu nexo causal, que também está dentro do fato típico. A gente viu as duas espécies de nexo causal: absolutamente independente e relativamente independente. Absolutamente independente, ela quebra o nexo causal. Ela quebra a relação da conduta do agente
com o resultado relativamente independente, ela já faz uma relativização da conduta do agente com o resultado. Então a gente viu que na pré-existente é uma condição que já existia, na concomitante uma condição que incide ao mesmo tempo que a conduta do agente, e superveniente, que ela vem depois, né? Importante também a gente relembrar que na causa relativamente independente superveniente, se o resultado, mesmo que superveniente, ele decorrer da ação do agente, vamos dizer assim, para ficar mais fácil, diretamente da ação do agente, ele vai responder pelo crime que ele queria cometer, tá? Ele vai responder pelo crime que ele cometeu, né? Foi apenas um desdobramento do crime que ele cometeu. Agora, se a causa ela realmente, se ela é relativamente independente, se ela é uma causa que não é nenhum desdobramento da conduta do agente, aí sim, aí a gente pode falar que o agente vai responder por aquilo que ele deu causa, tá bom? Então é isso aí, próxima aula, crimes omissivos e a sua relação de causalidade.